Repete comigo assim: reconstruindo a saúde da igreja. Nós estamos no ano da reconstrução e as palavras que são pregadas do púlpito e são compartilhadas nas células e nas reuniões de discipulado, nós somos uma igreja em célula, todas elas são voltadas, se não diretamente, mas pelo menos indiretamente, ao tema reconstrução. A igreja precisa ser reconstruída e hoje nós vamos falar sobre a reconstrução da saúde da igreja. Semana passada nós vimos a respeito da reconstrução da saúde financeira da igreja. Diga: eu sou igreja. Então nós somos uma igreja que não vai ter nem pobres e nem doentes. E essa ideia precisa ser reconstruída para que saia de simplesmente um sonho, um devaneio e se transforme numa realidade na nossa vida. Sabe, existem muitos textos na palavra de Deus que falam exatamente a respeito de saúde, de cura das enfermidades. A Bíblia fala muito a esse respeito. Da mesma forma fala sobre provisão, sobre bênção e sobre prosperidade. Mas o inimigo, ele é muito astuto e, usando da sua influência, ele influencia nas mentes das pessoas, coloca ideias, coloca sugestões, coloca pensamentos esses que nunca são colocados do ponto de vista de que alguém está colocando alguma coisa, mas são pensamentos que são colocados como se a própria pessoa estivesse pensando a respeito disso. Por exemplo, uma pessoa que está prestes a fazer uma coisa muito ruim, e o inimigo coloca ali um pensamento, eu ia dizer um termo aqui, mas eu não posso, senão bloqueia o vídeo no YouTube, e a pessoa está perto de fazer uma coisa muito ruim, e aquele pensamento ruim vem na cabeça dela como assim: eu preciso fazer isso, eu preciso tomar essa decisão, e nunca como se estivesse sendo dito assim: você precisa fazer isso. Então o inimigo, quando coloca um pensamento, ele coloca sempre na primeira pessoa, no eu, e nunca na terceira, você. E ele tem uma habilidade, embora não possa controlar a sua decisão, ele tem uma habilidade de influenciar você. E uma vez que a sua mente é contaminada por isso, a sua boca começa a liberar palavras a esse respeito. Eu estou falando de cura e de reconstrução da saúde da igreja. E essas palavras que são declaradas, elas se disseminam no meio da igreja, se transformando em falácias, narrativas, factoides, meias-verdades, e essas coisas vão tomando conta do meio do povo, e isso vem inibindo o poder de Deus de agir na vida da igreja, na vida de cada um de nós. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5, diz assim: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos, usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo. Para quê? Para derrubar as fortalezas do raciocínio. Repete comigo: derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Como? Destruindo todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos então cativo todo o pensamento rebelde e o ensinamento a obedecer a Cristo. Por isso é tão importante conhecer a palavra, porque quando entra um pensamento errado, quando eu escuto uma palavra torta, quando alguma coisa é um factoide, não é uma verdade, é uma meia-verdade, se eu não conheço a verdade, eu não consigo decifrar aquilo que eu estou ouvindo. Então é importante que a gente tenha convicção e conheça a verdade. Quarta-feira tem curso bíblico, é uma ótima oportunidade. Por quê? Porque as fortalezas, elas são construídas na mente, e elas, como uma vez arraigadas, e muralhas construídas, e impérios feitos, mudar de opinião depois é uma coisa muito difícil. Mas qual é o fundamento disso tudo? O que o inimigo quer com isso? Ele quer esfriar a fé. Diga: esfriar a fé. Trazer incredulidade a respeito da palavra. Diga: incredulidade. É exatamente, não dar vazão à promessa de Deus sobre a vida de cada um de nós. E isso tem uma meta definitiva: transformar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo em uma história, algo que aconteceu no passado, e transformar o próprio Jesus simplesmente num personagem histórico de um Evangelho que aconteceu há 2000 anos atrás. E essa não é a verdade da igreja. Isso está negando o fato principal da igreja, e a igreja precisa acordar. Vamos repetir: a igreja precisa acordar. Vamos acordar a igreja? Diga: acorda, igreja! Novamente. Precisamos acordar em que aspecto? Cristo está vivo e reina para sempre. Repete: Cristo está vivo. Cristo está vivo e reina para sempre. Isso. Hebreus capítulo 7, versículos 24 e 25.
Tiago mandou para mim um rios essa semana de um testemunho de uma senhora, de uma irmã, que veio da Itália para cá, e ela estava dizendo no testemunho dela que lá na Itália, quando se ouve falar de Jesus, é simplesmente um Jesus histórico, que está estampado aonde? Nas imagens, nas paisagens, que está nos templos, que está nos prédios, que está nas igrejas, que está nas pinturas, e que é falado como alguma coisa que aconteceu lá no passado, uma coisa, um homem, uma pessoa, uma bênção que aconteceu no passado, e quando ela veio aqui para o Brasil, ela foi impactada com Jesus diferente, porque não é um Jesus que é contado numa narrativa passada, não é um evangelho que virou história, mas é algo que muda, que transforma a vida das pessoas ainda hoje. Repete comigo: Jesus está vivo! Jesus está vivo, ele não é simplesmente um personagem, ele vem aqui na pessoa do Espírito Santo nessa noite para mudar histórias, para transformar vidas, para restaurar pessoas, para que a igreja seja reconstruída em glória. Diga amém. Irmão, o Evangelho é o poder de Deus, é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Então o poder de Deus é o Evangelho não é uma história contada a respeito de homens e mulheres que simplesmente viveram há 2000 anos atrás. Estou falando de homens e mulheres que deram a sua própria vida, todos os seus recursos e até o seu sangue, para que esse Evangelho é boas novas, Evangelho é o quê? Para que essas boas notícias chegassem até nós. Então o Evangelho, ele é o poder de Deus. Repete comigo: o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. Mas essa transformação acontece baseada na fé. Diga comigo: fé. Por isso a Bíblia diz, Hebreus 10, capítulo 10, versículo 38 e 39, o justo viverá pela fé. Vamos repetir? Porque a proposta de Deus é sempre essa: é preciso crer, é preciso confiar. Sabe, se o povo no Antigo Testamento precisava obedecer, hoje no Novo Testamento nós não precisamos obedecer como regra, mas nós precisamos confiar e cumprir aquilo que o Senhor deixou para nós ensinado. Diga: eu creio nisso. Sabe, o nosso trabalho hoje, como igreja contemporânea, é justamente reconstruir essa fé, essa presença, esse princípio, e jamais negar, diga jamais negar o poder do Espírito Santo, nem relativizar com filosofias e com ideias naturais meramente humanas, porque o Evangelho é o poder de Deus. E Paulo está dizendo, muitas ideias, muitas falácias, muitos factóides, muitas narrativas se criam a respeito da igreja, e essas coisas têm negado a fé, e porque a fé tem sido negada, os milagres têm sido diminuídos, a glória de Deus é diminuída cada vez mais, e nós não podemos nos acovardar nem aceitar tais coisas no meio dessa igreja. Diz amém. Se a fé esfriar, nós vamos perder a conexão com Deus. Ele não vai te amar menos, mas vai perder a conexão. Você já não consegue mais entrar na presença dele, porque você não está mais acreditando. A sua cabeça está completamente, a sua mente está completamente dominada pelas coisas naturais, pelas situações do mundo, por não pode, não consegue, não dá jeito, assim não pode. Por isso lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: sem fé é impossível. Diga impossível. Diga de novo: impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Diga de novo: impossível. A única maneira de atingirmos a Deus é através da fé. E eu quero lhe dizer algo: o Deus da fé, o Deus da nossa fé, o Deus que é o Criador, mas que também é o Salvador, o Deus que é amor e que muda a nossa vida, a nossa história, aquele que em algum momento você já experimentou algo dele no seu coração, na sua vida, na sua família, ele não está morto. Vamos repetir isso? Deus não está morto. Diga de novo: Deus não está morto. Porque Ele vive para sempre. Não se engane, nem se deixe enganar por outras pessoas, nem por palavras erradas. Não seja levado pelo erro, nem permita que esse erro se multiplique na sua vida. Essa doutrina errada, chamada desde o Velho Testamento de engano, chamada de narrativas, nós vamos dar nome a ela hoje. São as coisas que estão afastando a fé de Deus. Não está afastando Deus de você, mas está afastando a fé que você precisa para poder se aproximar dele. Diga comigo assim: fermento. Vai falar de bolo hoje? Bolo. O bolo é a sua vida. E o fermento é aquilo que faz ela inchar e não crescer. Eu perguntei para minha esposa outro dia quanto precisa de fermento para poder fazer um tabuleiro de bolo. E ela disse que uma colherzinha basta para poder fermentar uma massa toda. Então, o fermento é o grande perigo.
E nós vamos ver isso hoje. Hoje é dia de ceia, é primeiro domingo do mês, é dia de celebração, é dia de celebrarmos a morte, a vida e a ressurreição de Jesus. E nós vamos ver isso quando Moisés institui a Páscoa, que depois se transformou na primeira ceia. Jesus ampliando essa ideia que é tão perigosa, e Paulo, como eu já li anteriormente, enfatizando o perigo de sucumbirmos às falsas narrativas, ao fermento. Então repete comigo assim: eliminar todo o fermento. Eu quero agora abalizar você e construir um piso, um solo, uma base para a gente poder trabalhar. Fermento geralmente representa algo que cresce e se espalha, influenciando ou corrompendo algo maior. Essa definição é da IA, tá? Você pode procurar que você vai encontrar. Então, fermento geralmente representa algo que cresce e se espalha, influenciando ou corrompendo algo maior. Nesse caso, o Evangelho. Fermentar, então, agora não tem mais a ver com IA, tá? Fermentar, então, é influenciar. Repete: influenciar. Então, assim como o fermento influencia a massa e a faz inchar, o fermento religioso, ele questiona, ele contra-argumenta, ele espalha a incredulidade, ele espalha a dúvida, ele espalha a murmuração. Tudo isso para extinguir a fé e nos afastar propositalmente de Deus. De que você está falando? Eu estou falando de conversas que começam a acontecer dentro da igreja, que não passam de fermento. Não são palavras de Deus, são palavras que às vezes até com uma certa lógica começam a difundir-se dentro da igreja, palavras naturais, mas que na verdade negam a fé. Elevam a questão natural, a capacidade de cada pessoa, o ego das pessoas, as dificuldades, os problemas ou a viabilidade, mas negam a fé em Deus. É disso que eu estou falando e hoje, diga hoje, nós vamos extirpar todo o fermento. Quem está comigo diz amém. Está preparado para isso? Olha, se você entender isso pode mudar a história da sua vida. Eu estou falando não só da vida da igreja, mas eu estou falando da sua casa, da sua família, das manipulações que às vezes acontecem dentro de casa, da esposa com o esposo, do marido com a mulher, dos filhos com o pai, do pai com o filho, até do seu cachorro e do seu gatinho, que tenta te manipular de alguma forma para que você faça o que ele quer. Então essa coisa de narrativas, de fermento, ela está espalhada em todo quanto é lugar. Mas se nós nos livrarmos dela e seguirmos, vão acontecer conosco. Quantos querem receber coisas grandes? Então, Êxodo capítulo 12, nós vamos ler o versículo 13, depois de 15 a 20, diz assim: mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Essa é uma palavra que Deus deu para Moisés quando ele institui a Páscoa. O povo do Egito já tinha sofrido com 9 das pragas e agora chegaria a 10ª praga. A 10ª praga aponta para a morte de todos os primogênitos. E Deus está dizendo que quando o anjo da morte passar, quando a praga da morte passar, o que vai fazer diferença entre a casa de um egípcio e a casa de um israelita era o sangue. Diga o sangue. A gente fica achando, puxa, porque um é judeu e o outro é egípcio, um é israelita e o outro é egípcio. Não, Deus não está olhando para nações, Deus está olhando para o sangue, porque existiam pecadores em Israel, como também existiam pecadores no Egito, existia problemas de família em Israel, existia problemas de família no Egito, tinha gente devendo em Israel, tinha gente devendo no Egito, tinha mentiroso de um lado, tinha mentiroso do outro, tinha ladrão de um lado, tinha ladrão do outro, pecado está em todo lugar. Mas ele está dizendo assim que quando o anjo da morte passar, o que ia fazer diferença? Digo, o sangue. Porque aonde tivesse o sangue no umbral da porta, o anjo da morte olharia para o sangue e por causa do sangue ele passaria direto. Eu quero dizer que isso são tipos, são figuras do Antigo Testamento que estão trazendo realidades e verdades espirituais para a nova aliança, para o nosso tempo. Então o cordeiro que deveria ser morto aponta para Cristo. Digo, o cordeiro é Cristo. O sangue do cordeiro que seria passado nos umbrais da porta é o sangue do cordeiro, é o sangue de Cristo, que cobre aqueles que creem nele. Por isso o justo viverá, por quê? Pela fé. O Evangelho são as boas novas, não são as obras da pessoa, mas é o sangue de Jesus que cobre essa pessoa. Então quando ele feriu o Egito, é porque ele só feriu a casa que não estava debaixo do sangue. Eu disse isso de manhã e vou dizer de novo. Todo dia que eu saio de casa, já fiz isso de manhã quando vim para o culto, fiz novamente quando saí de casa agora, eu faço uma oração e parte dessa oração diz lá, me cobre com o teu sangue. Alguém está vendo sangue em cima de mim? Não, não está.
mas o mundo espiritual vê. Os demônios veem o sangue, os anjos veem o sangue, o mundo espiritual vê o sangue e sabe que aquele que está debaixo do sangue não pode ser tocado pelo inimigo. Diz amém? Então esse é o sangue de Jesus que nós vamos celebrar hoje, comendo do pão e bebendo do sangue, bebendo do vinho, comendo do pão, é o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui nesse texto, é que no versículo 13 ele fala tanto, bastante, como eu já comentei, a respeito do sangue do Cordeiro, mas nos demais versículos que eu vou ler, ele só fala de uma coisa, diga fermento. Olha só, vamos ler juntos então? Versículo 15, durante 7 dias comerão pão sem... No primeiro dia da festa, removerão das casas qualquer mínima quantidade de... Quem comer pão com... Durante algum dos 7 dias da festa, será eliminado do meio do povo de Israel. No primeiro e no 7º dia da festa, todo o povo celebrará um dia oficial de reunião sagrada. Não será permitido nenhum tipo de trabalho nesses dias, nessas datas, exceto o preparo da comida. Celebrem a festa dos pães sem... pois ela os lembrará de que eu tirei suas multidões da terra do Egito exatamente nesse dia. A festa será uma lei permanente. Diga permanente. Permanente para vocês. Celebrem nesse dia, de geração em geração. O pão que comerem será preparado sem... Desde a tarde do 14º dia do primeiro mês até a tarde do 21º dia do segundo mês, ou do mesmo mês, durante os 7 dias não haverá qualquer mínima quantidade de... em suas casas. Quem comer algo preparado com fermento durante a semana será eliminado do meio de Israel. Essas regras se aplicam tanto aos estrangeiros que vivem entre vocês, como aos israelitas de nascimento. Versículo 20. Durante esses dias não comam coisa alguma preparada com... Onde quer que morarem, comam apenas pão sem... Ufa! Será que Deus está preocupado com fermento? Que leveda a massa e faz o pão? É claro que não. Assim como o cordeiro representava Cristo e o sangue do cordeiro, o sangue de Cristo, assim também o fermento representa aquilo que eu já falei. É algo maligno que é espalhado, embora tenha aparência às vezes de piedade. É algo maligno que é espalhado no meio do povo. E eu quero dizer uma coisa, o fermento no meio do povo, então entenda isso, tá? Toda vez que eu falar fermento, para eu não ter que ficar explicando o que é fermento de novo. Então fermento é algo maligno, são falácias, são narrativas, são argumentos. Por isso Jesus tanto dizia, né? O que vocês estão arrazoando aí entre vocês? Ou seja, quais são as razões que vocês estão trazendo na mente? E as razões que aquelas pessoas traziam no meio da multidão, no meio dos fariseus e tal, sempre eram condenando e negando a fé, enaltecendo a lei, ou seja, a justiça própria, e afastando a fé. Então entenda que quando eu falar de fermento, lembra lá do texto de Paulo que eu li e dos argumentos que eu já usei. Então toda vez que ele fala de fermento, ele está falando dessas coisas. E eu quero dizer para você que o fermento, ele não tem poder para poder superar o poder do sangue. O poder do sangue de Jesus é o maior, repete comigo, é o maior de todos os poderes deste universo. Então o poder do sangue ele é muito maior do que o poder do fermento. Mas por que isso acontece? Porque o poder do sangue, o poder de Jesus, ele se manifesta na vida de uma pessoa que crê. Sem fé, apesar do sangue, apesar de Cristo, se você não tiver fé, não acreditar que Ele é galardoador, que Ele vai buscar você, que Ele quer mudar a sua vida e mudar a sua história, o sangue fica inútil na sua vida. Ele não cobre você porque você não crê. Então essas falácias, esse fermento, ele vem exatamente esfriar a fé, manipular as mentes, distribuir coisas no meio do povo, ideias no meio do povo, que inibam a fé, que exaltem a incredulidade, que exaltem o natural, o poder, o resolver nas suas próprias forças e afastam Deus dessa equação. Vou repetir isso mais uma vez. O fermento não pode impedir o poder de Jesus e de seu sangue. Esse é o maior poder do universo, mas tem o poder para disseminar argumentos que nos forçam a viver em incredulidade. E se não crermos, não veremos a glória de Deus. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: elimine o fermento e viva a fé.
É a fé de Deus, a fé sobre a sua vida. E nesse texto é interessante que houve uma ordem dada por Moisés, logo depois disso, eu vou ler com vocês aqui, e eu queria que você repetisse comigo essa ordem. Diz assim: não leve fermento. Tá ligado no que é fermento, né? Pois é, não é o fermento, lá o tipo era de fato o fermento biológico, sei lá, o fermento que usava, o pó royal, que não tinha sido inventado ainda, né? É royal o nome do fermento? Estou fazendo propaganda aqui de graça, né? Todo mundo se treca mesmo. Não é disso. O fermento é aquela conversa, aquela falácia que tinha no meio do povo. Então não leve isso. O que está dizendo aqui? Não leve. Diga para quem está ao seu lado, diga não leve fermento na sua jornada. Então quando o anjo da morte visita o Egito, ao ver o sangue nas portas dos israelitas em formato de cruz, passa por cima e exerce juízo sobre quem não está debaixo do sangue. Então a única diferença, como eu já disse, entre egípcios e israelitas era o sangue. A diferença era o sangue. Mas a bênção de Deus vem pela fé. A fé que levou o povo à atitude de matar o cordeiro, de pintar as portas com sangue, de comer a sua carne assada e, por isso, serem livres da opressão dos egípcios durante aqueles anos. Eu fico imaginando se algo como isso acontecesse hoje. Então vamos supor que alguém dissesse assim: olha, precisa matar o cordeiro, e você vai pegar o sangue do cordeiro, vai molhar lá em alguma coisa, no sangue, e vai pintar, vai passar o sangue na porta da sua casa. Você que mora no apartamento, vai pinta sangue, passa sangue na porta da sua casa e vê o que vai acontecer. Você que mora na beira da rua, passa sangue, todo mundo vai dizer que coisa de maluco, isso é anti-higiênico, vai juntar mosca, vamos chamar a defesa civil, a vigilância sanitária. E esse argumento ele é natural, eu não estou dizendo que você... Calma, tá? Eu não vou mandar você matar nada, nem passar sangue em lugar nenhum, porque esse sentido ele é figurativo. O que eu quero mostrar para vocês é como o argumento natural ele pode surgir no meio do povo e anular a fé, que é a base para a qual Deus precisa para fazer o milagre. Diga: eu quero o milagre. Na época de Jesus era ceia, como nós vamos tomar hoje. Mas a ceia naquela época era assim: ele levantava o cálice e dizia lá, como disse, né, esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E tendo dado graça, tomou do cálice. Com aquele bigodão e aquela barba. Aí depois que ele tomou do cálice, ele deu para o próximo. Eu não sei se era Pedro, se era Tiago, se era João, se era Judas, enfim. Mas ele deu para o próximo. E o próximo, com aquela boca, bebeu de novo daquilo e passou para o próximo. Que passou para o próximo, que passou para o próximo. E foram assim 13 pessoas. Jesus mais 12. E você vai dizer: mas isso é tão anti-higiênico. É verdade. Porque os argumentos naturais, eles contradizem a fé. Também não estou dizendo que daqui a pouco na ceia você vai pegar e vai beber do mesmo cálice do seu irmão. Os cálices são descartáveis, fique em paz com relação a isso. O que eu quero lhe mostrar é que muitas das vezes o argumento natural ele impede a fé de Deus. Ele impede você de crer e Deus de realizar um milagre. Porque esses argumentos, esse fermento, diga fermento, esse fermento, esses argumentos, essa lógica, essa razão, elas negam a fé e por isso afastam Deus e o milagre de Deus da sua vida. Então hoje, a ceia, ela é muitas das vezes negligenciada, diga negligenciada. Porque nós transformamos ela ou num rito religioso, que nós fazemos todo primeiro domingo, e muita gente não dá nem valor a ela, porque sabe que aqui no Projeto Betel, Casa de Reconstrução, a ceia funciona todo primeiro domingo e toda primeira semana. Mas se tiver qualquer coisa, qualquer situação, é suficiente para tirá-lo do foco, da importância do sangue do cordeiro. Por quê? Porque algum argumento, alguma falácia, alguém vai dizer: não, a semana que vem vai ter, o mês que vem tem de novo, já aconteceu tantas vezes. Aconteceu alguma coisa na sua vida? Não, né? Então para que se preocupar com isso? Isso tudo que eu estou dizendo é fermento. É o quê? E enquanto o fermento continua, o milagre fica afastado. Quem está me entendendo diz amém? Quem está me entendendo diga misericórdia.
Então nós aproximamos da ceia do Senhor em fé, porque representa o sangue do Cordeiro. Tem gente que não quer tomar a ceia porque está tomando a ceia baseado na sua justiça. Então eu pequei, eu não posso participar da ceia, eu não posso comer do pão, eu não posso beber do cálice, eu estou em pecado. Essa semana eu falei um palavrão, essa semana eu menti para alguém, essa semana eu enganei alguém, ou fez coisa pior. Não quero saber o que você fez, mas alguma coisa você fez e por causa disso você não quer participar da ceia. E isso significa que existe uma falácia no meio do povo, muitas das vezes pregada nos púlpitos das igrejas, porque Paulo fala lá isso em Coríntios e as pessoas não conseguem entender e interpretar corretamente da morte, do sofrimento e da dor, quando ele fala a respeito de comer do pão e beber do cálice indignamente. A indignidade de participar da ceia está em você participar no seu mérito e não no mérito de Jesus. Quem morreu? Quem sangrou? Então o que você tem com isso? O justo viverá da fé. Então você se aproxima da mesa do Senhor, como você vai fazer daqui a pouco, em fé, e não baseado na sua justiça própria. A sua justiça própria, a Bíblia chama de trapo de imundícia. No Antigo Testamento, que eram os panos que as mulheres usavam no tempo da menstruação. Olha a comparação. E no Novo Testamento, Paulo chama de estrume, cocô, esterco. Não é na sua força, é na força do Senhor, é pelo sangue de Jesus. Mas esses argumentos no meio do povo, eles são o quê? Fermento. Eles impedem o sangue? Não, mas anulam a fé. Quem está me entendendo? Êxodo capítulo 12, versículo 34 e 36 diz assim: os israelitas, já é 8 e 10. Uau! Os israelitas levaram a massa de pão sem fermento, embrulharam as vasilhas em seus mantos e as colocaram sobre os ombros. Seguindo as instruções de Moisés, pediam aos egípcios que lhes dessem roupas e objetos de prata e ouro. E o Senhor fez os egípcios serem bondosos com o povo, de modo que lhes entregaram tudo, diga tudo, que lhe pediram. Assim os israelitas tomaram para si as riquezas dos egípcios. Houve ali uma ordem de levar para a jornada pães sem fermento, ou seja, o fermento não pode acompanhar você na sua jornada, na sua vida, nem na sua caminhada. E quando eles entenderam aquilo, pelo menos nesse primeiro momento, e eles deixaram o fermento de lado, eles puderam ter a oportunidade de ir na casa dos egípcios e saquear os egípcios. Houve uma transferência de riqueza, ouro, prata, roupas, tecido, madeira, coisas nobres, coisas importantes. Isso era resultado de quê? Estava roubando os egípcios. Não, foram muitos anos de trabalho escravo e Deus simplesmente agora estava exigindo o pagamento de todo aquele tempo. Quem está me entendendo? Deus é perfeito, irmão. O que a gente precisa é afastar esse fermento, esse argumento natural da nossa mente, do nosso coração, dos nossos ouvidos e sobretudo da nossa boca. E ali, quando eles pediram, diz que o favor de Deus, a bondade de Deus se manifestou e os egípcios deram tudo o que eles pediram. Uma grande transferência de riquezas, e eu quero dizer que isso vai acontecer de novo agora no fim dos tempos. E digo mais, foi com esses materiais que depois lá no deserto Deus pediu oferta. E o povo trouxe oferta de tecidos, de ouro, de prata, de bronze, de madeira, para a construção do tabernáculo. O que isso significa? Que Deus não te pede nada que Ele não tenha te entregado antes. Ele não vai pedir o que você não tem. Ele vai pedir algo que Ele já te deu. E para provar a sua fé, a sua fidelidade, para que os argumentos cessem e você possa materializar de fato aquilo que você crê, você vai lá e entrega aquilo que não é seu, mas que é dele. Nós vimos isso semana passada. Se você não estava presente, por favor, depois vai lá no meu canal do YouTube, Propaganda, e assista lá, Fernando Betel 12, ou Fernando Souza, vai achar esse retrato lindo aqui, né, numa imagem que o Tiagão fez, e você ouça lá aquilo que foi pregado. Deus não pede nada que você não tenha, que Ele não tenha te dado antes. Então essa é a fórmula de Deus, mas a gente precisa afastar o fermento da nossa vida, afastar o argumento de que se eu não der, se eu não fizer, eu olhar, se eu fizer, se eu der, se eu cumprir, se eu estiver, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, eu não vou conseguir fazer aquilo, eu não vou fazer aquilo outro. Essas coisas são simplesmente argumentos naturais.
Argumentos naturais é fermento, e fermento está servindo para anular e aniquilar a fé da igreja. Pergunta para quem está do seu lado assim, que tal afastar o fermento? Diga, Deus não está morto, mas o fermento faz, pelo menos para cada um de nós, como se ele estivesse. Como se o poder não existisse mais. Como se a glória não se manifestasse mais. Que tal afastar o fermento? Sabe, afaste o fermento da sua vida. E vou dizer mais uma coisa para você. Não estava no script, mas vou dizer, talvez até corte aqui. Hoje é que dia? Hoje é 1º, né? Hoje é dia 1º. Nós fechamos o mês passado devendo 2.500, 2.500 ou 2.300? R$ 2.500 de aluguel desse prédio. Desse jeito. Mas Deus não pede nada para ninguém que Ele não tenha dado antes. E convenhamos que a igreja não vai ficar devendo. Se esse amém significa que Deus falou com você, talvez essa seja o momento e essa seja a hora de você compreender que Deus está dizendo e você fazer a sua parte, fazer uma oferta. A gente precisa quitar essa dívida amanhã cedo. Quem entendeu diz amém? Enfim, vamos continuar. Então, que tal afastar o fermento? Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Abre não, lê aqui comigo. Êxodo 14, versículos de 10 a 13. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Repete comigo assim, em pânico, clamaram ao Senhor. Sabe, o diabo ele usa muitas das vezes o pânico, o medo, para poder fazer com que o fermento se manifeste. E ali o povo tinha recebido aquela grana toda, ele tinha visto as 10 pragas acontecerem, e agora Deus está tirando o povo do Egito e levando ele para o caminho do mar, de propósito. Mas quando eles levantam os olhos, o que eles fizeram? Levantaram os olhos. E os olhos naturais, eles veem o quê? Eles veem as circunstâncias. Não é assim? Você levanta os olhos e você vai ver o mundo natural em volta de você. A mesma coisa aconteceu lá quando Eliseu estava cercado na cidade de Samaria e tinha exércitos inimigos. E o servo de Eliseu disse assim, Senhor, nós vamos morrer, nós estamos cercados. E Deus disse, abre os olhos. Eliseu disse, abre os olhos dele. E tinha multidão de anjos muito maior. Mas quando ele levanta os olhos, quando nós levantamos os olhos, nós estamos vendo apenas o natural. E o natural trouxe medo, trouxe pânico. E o que eles fizeram? Eles disseram a Moisés, por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito. O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando nós ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria. Nós dissemos, deixe-nos em paz. Irmão, isso tudo que eu mostrei para vocês aí é o quê? Fermento. Fala, fermento. Fermento. O milagre tinha acabado de acontecer. A Páscoa foi ontem. O sangue foi ontem. A libertação foi ontem. E o fermento já voltou. Porque aonde tem medo, o fermento se multiplica. E o medo, ele extingue, ele inibe a fé. Por isso a Bíblia fala mais de 365, 366 vezes, não temas. Vire para quem está ao seu lado e diga, não tenha medo. Não tenha medo, não tenha medo, pequeno rebanho, não tenha medo. O seu Deus, o seu Pai, Ele está com você em cada situação, em cada momento, em cada instante. Mas quando nós não percebemos isso, levantamos os olhos e só vemos o natural, só vemos a dívida, só vemos a enfermidade, só vemos o problema, a família se destruindo, a situação do país, a situação econômica, o problema de trabalho. E quando nós levantamos e vemos isso, a gente fica com medo. E quando a gente fica com medo, começa a se espalhar o quê? Fermento. Eu não posso confiar, eu não posso contribuir, eu não posso participar, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu preciso dar atenção a isso ou aquilo, isso tudo é fermento. Fala de novo, fermento. E eles disseram para Moisés, deixe-nos em paz. Será que eles estavam dizendo para Moisés mesmo isso? Moisés era o interlocutor. Quando ele diz, deixe-nos em paz, é melhor morrer no Egito do que aqui no deserto. Eles estavam dizendo para Deus, me deixa em paz, não se mete na minha vida. Está me entendendo como é que o fermento faz? Mas Deus é gracioso, diga gracioso.
Vamos continuar para entender. Continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito do que ser um cadáver no deserto? Não quero comentar isso porque eu acho tosco, idiota, patético. Moisés, porém, lhes disse. O que Moisés disse? Vamos novamente? Apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Quando? Amanhã? Semana que vem? Nesse dia. Diga hoje. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. Sabe, Deus quer mudar a sua história. Agora você precisa acreditar nesse processo, acreditar nesse milagre. A sua mente não pode ser contaminada, a sua mente não pode ser manipulada por pensamentos, por neuras, por crises e coisas desse tipo. Deixa o fermento de fora. Repete comigo. Deixa o fermento de fora. Novamente. Deixa o fermento de fora. Rapidamente aquele povo caiu. E o medo foi o estopim que fez aquele fermento espalhar rapidamente. Mas ainda assim, Deus tratou o povo com graça e proveu livramento. Diz glória a Deus. Hoje nós estamos no tempo do livramento. Deus tem um livramento para você, Deus tem uma resposta para você, Deus tem uma porta aberta que nós precisamos eliminar esse fermento, essa murmuração, essa reclamação, essas coisas tolas que só nos afastam de Deus. Embora Ele não esteja longe, nós nos colocamos na posição de não poder vê-lo e não poder tocá-lo. Então é o fermento que impede a cura. Vamos repetir isso? O fermento impede a cura. A cura física, a cura da igreja, a cura emocional, a cura da família, a cura do ministério, a cura da célula, a restauração. Esse fermento maldito, ele está impedindo a cura de se manifestar no meio da igreja. Então a jornada continuava, e agora eles saíram, o mar abriu, o povo escapou, os egípcios foram todos julgados, Deus trouxe uma grande vitória, e quando eles continuaram a caminhar ali pelo deserto, depois do Mar Vermelho, o alerta permanecia. Qual era o alerta? Deixe de fora todo o fermento. Êxodo capítulo 15, versículos 22 a 26. Em seguida, Moisés conduziu o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur, e caminharam pelo deserto por 3 dias, sem encontrar água. Quantos dias? 3. Quantos dias? 3 dias sem encontrar água. E quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga demais para beber. Mara era um oásis. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando você vê um filme de Aladim e vê um oásis lá no deserto não tem nada a ver com isso não, tá? Não é tão glamuroso. É um monte de palmeira e umas fontes de água. Então, palmeiras, fontes de água. Quando eu fui lá, tinha muito beduíno pedindo esmola. $1 para tirar uma fotinho. Então, não pensa em algo glamuroso. Mas ali tinha água, mas a água era amarga. Não dava para beber. E o que aconteceu? Repete assim: quando entra a necessidade, surge a murmuração. Murmuração não, surge o fermento. Hoje nós estamos chamando isso de fermento. Então, quando entra a necessidade, surge o... Pergunta para quem está do seu lado: tem fermento aí? Volto a dizer, não é fermento para o bolo, né? É murmuração, reclamação. Deixa eu ver onde eu parei. Versículo 24. O povo começou a se queixar. O que o povo fez? E se voltou contra Moisés. O que beberemos? Perguntavam. Então Moisés clamou ao Senhor. Olha só, querido, a gente critica o povo, mas imagina mais de 3 milhões de pessoas precisando beber água. Não são 3 pessoas, são 3 milhões. Fora os animais. Animais bebem água. O camelo bebe muito mais água. Eram 3 milhões de pessoas. O argumento, a pergunta, o que nós vamos beber, era um argumento natural. Quando a dificuldade vem, quando a crise vem, nós cantamos aqui, quando a gente está passando no vale. Sabe, às vezes o vale é o melhor lugar para nós sentirmos a expressão do amor de Deus por nós. É no dia da necessidade, é no dia da crise. A crise sempre abre para nós uma grande oportunidade. Diga comigo assim: crise é porta aberta para a oportunidade. Então eles estavam clamando: o que nós vamos beber? Nós não temos água, nós não temos resposta. O que nós vamos fazer? Moisés, 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 coloque no lugar de Moisés. Mas a argumentação deles era lógica. Eles saíram do Egito, teve todos os milagres. Agora será que eles vão morrer de sede?
Às vezes a gente está passando por uma crise na família. Houve manipulação de marido com esposa, de pai com filho. Às vezes é uma crise no negócio, no trabalho. E toda crise, às vezes, é uma crise de dívida. Está lá no fundo do poço, não tem como pagar mais as contas, a situação está muito drástica, está muito caótica. Mas toda crise sempre é uma oportunidade. Ela pode ser uma oportunidade boa ou pode ser uma oportunidade ruim. Preste atenção, olha para mim. Um casal, quando entra em crise, por causa de muitas coisas, uma família, quando entra em crise, ela tem a oportunidade de sentar, de conversar, de procurar solução. Daqui a pouco eu vou dizer qual é a solução. Ou ela tem a possibilidade de romper, de brigar e de se separar. O negócio, a vida financeira, quando está muito difícil, você pode tomar uma decisão, é uma oportunidade. Já que eu estou devendo, eu vou começar a dever, e dever, e dever, e dever, vou afundar e deixa para lá. Já estou com o nome sujo mesmo, o que importa com isso? Ou você pode, uma oportunidade, aproveitar aquilo como oportunidade para crescer, para mudar essa história, para mudar a sua vida. Deus quer transformar a sua vida, mas o argumento natural vai dizer: desiste desse casamento, desiste do seu pai, desiste dessa situação financeira, você está falido, você está quebrado, desiste da célula. Para que você quer ser líder de uma célula? É só pressão, é só problema, é só crise. Isso tudo se chama... Eu vou acabar com o fermento nessa igreja, irmão. Eu espero não acabar com as pessoas junto com o fermento, mas com o fermento eu vou acabar. Porque eu quero ver uma igreja que não tem pobres e nem doentes. Sabe, é disso que eu estou falando, mas o fermento precisa sair. Esse argumento tosco, natural, precisa sair. Eu acho que já deu para entender. Vamos avançar. Então Moisés clamou ao Senhor, versículo 25, e o Senhor lhes mostrou um pedaço de madeira. Diga madeira. Madeira aqui também é um tipo, irmão, que aponta para a cruz. A cruz era feita de quê? Madeira, no madeiro. Então a resposta para todos os problemas sempre está em Jesus. E alguém vai dizer: não, precisa disso, precisa do advogado, precisa de um conselheiro matrimonial, precisa de um contador, precisa do gerente de banco, precisa do agiota, precisa do pastor, precisa de Jesus. Ele está vivo. Ele vive. Ele vive e ele reina. E ele vive e reina para sempre. O Evangelho não é uma história que nós contamos, é o poder de Deus para a transformação de todas as pessoas. Cristo é o centro do Evangelho. Ele morreu na cruz, ele sangrou, ele foi sacrificado, ele se entregou para que nós tivéssemos direito a isso tudo. Mas os argumentos naturais dizem não. Não tem mais jeito. Você vai morrer assim. Isso é culpa sua. E pode ser culpa sua mesmo. E esses argumentos naturais, eles podem ser lógicos, às vezes eles são abalizados em resultados, em laudos de exames, mas eu quero dizer para você que o poder da cruz e o poder de Cristo é muito maior do que a opinião das pessoas e os argumentos naturais. Igreja precisa acordar. E Deus disse: pega essa madeira e joga lá na água. Quando você pega a cruz, quando você pega Jesus e coloca na equação, as águas amargas vão ficar doces. Quantos querem águas doces? Lá eles estavam morrendo de sede. A água aqui representa a resposta que você precisa para o problema, para a crise que você está enfrentando. Jesus, Ele é a solução, Ele é a resposta para essa crise. Ele é a resposta. Semana passada nós mostramos como Ele é a resposta financeira para uma crise. E outras semanas a gente pode mostrar isso na família, pode mostrar isso em tantas outras áreas. Ele é a resposta. Pega a cruz e coloca na sua equação, coloca na sua casa, pega o sangue, pega Jesus. Cara, eu não estou falando disso materialmente, não vai querer levantar uma cruz enorme lá no seu quarto, mas coloca Jesus para fazer parte dessa história. O que significa isso? Os pensamentos naturais seus são fermento, eles precisam sair e dar lugar à obediência de Cristo. Quem está me entendendo diz amém. Foi o que eu falei de Paulo lá no começo. Esses argumentos, esses levantamentos naturais, eles saem, e quando o pensamento de Cristo entra, aí a sua vida vai mudar. Olha, eu estou falando isso para você, porque eu sei que é assim que acontece, já vi acontecer muitas vezes, e quero dizer que pode ser que aconteça com você também. Por que pode ser? Porque você tem que afastar o fermento. Essa parte, ela é sua. Tira o fermento. A parte de Deus, Ele já fez em Cristo. E Ele colocou aquele povo à prova.
Versículo 26 diz assim: se ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo aos seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os fareis sofrer. Vamos repetir isso aqui? Não os fareis sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Aleluia. Deus pegou e anotou o nome dele, assinou o nome dele no final dessa frase. O Senhor que nos cura, eu sou Jeová Rafa. Nenhum israelita ficou doente durante todo o percurso do deserto. Suas sandálias não envelheceram, suas roupas não se estragaram. Por quê? Porque Deus não está morto. Cristo vive. E o Evangelho, diga Evangelho, é o poder de Deus para a transformação de qualquer um que crê. Do pior pecador ao mais santo dos homens, todos precisam de Jesus. Diga amém. Cara, não demorou 3 dias. Quantos dias? 3 dias e a murmuração voltou. A murmuração voltou, sabe, o farisaísmo, o fermento voltou. O fermento voltou. E não estou dizendo, eu não vou negar o fato de que não tinha água e que eram mais de 3 milhões de pessoas, fora os animais para beber. Sabe, eu não estou negando a sua dor, eu não estou negando o resultado dos exames que você fez, eu não estou negando a opinião do médico, eu não estou negando a realidade da sua vida, mas o que eu estou dizendo para você é que a fé em Cristo e na obra de Cristo na cruz, ela transcende esse laudo natural, essa visão natural, e isso tem nome, diga milagre. Nosso Deus é um Deus de milagre. Certo dia Pedro estava chegando no templo, e quando ele chegou no templo tinha um aleijado, paralítico sentado lá pedindo esmola. Você conhece essa história? E olharam para Pedro, e Pedro disse: olha para mim, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Diga o nome, Jesus, diga o nome. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o paralítico? Mas era impossível. Era impossível até o momento que deixou de ser impossível. É impossível um pecador ser salvo até o momento que ele é e deixa de ser impossível. Por quê? Porque para Deus não há impossíveis. Certa vez Jesus estava descendo do monte. Ele tinha pregado o sermão da montanha, meu Deus. E ele desceu para um lugar alternativo, e quando ele chegou em determinada situação da descida do morro, indo para Cafarnaum, um leproso cortou o caminho dele. E aquele leproso chegou perto dele, ele sabia muito bem, o leproso sabia que se ele fosse pego ali, ele seria apedrejado, ele não podia chegar perto, porque ele tinha lepra, e lepra era contagioso. Ele disse para Jesus, esse texto está lá em Mateus capítulo 8, Jesus, se tu quiseres, tu podes me curar. Jesus disse, eu quero. O que Jesus disse? Ele disse, eu quero. Por isso que eu fiz eles se sofrerem tanto hoje, né? Bate aqui, obrigado. Eu gosto desse pessoal porque assim, eu invento os problemas e eles resolvem os problemas. E às vezes é na hora, hein? Louvo a Deus pela vida do Gleice, do Leon, do Daniel e de todos aqueles que compreendem isso. Mas quando você canta uma canção que fala assim, como é que ele pode confiar em mim? Sabendo que eu vou trair ele, sabendo que eu vou colocar a culpa nele, sabendo que eu vou falar mal dele. Tudo é fermento. E ele sempre soube, mas ele continua te amando. Cara, foi demais. A junção da música, né, do incomparável amor de Deus, foi muito do Espírito Santo. O que faz isso acontecer é o amor de Deus. Ele ama você. Cara, não há nada que você possa fazer para ele te amar menos. Só que você precisa tirar o fermento para você conseguir perceber o tamanho desse amor. E às vezes quando a gente está andando no vale, né? Vale é aquela parte plana que está cercada de montanhas. Às vezes a gente gosta dos lugares altos. O Rio de Janeiro é um grande vale, né? As favelas estão nos lugares altos e as pessoas, né? Mas é no vale. O nosso Deus, Ele é o Deus das montanhas, mas Ele também é o Deus dos vales. É de lá que Ele vai tirar você. É de lá que Ele tirou Davi para colocar sobre o trono de Israel. Ele quer tirar você do vale da decepção, da dor e da desgraça.
Sabe, ele já fez a parte dele. O que você precisa fazer é afastar, é tirar o fermento. Afaste esse fermento. E Jesus disse, eu quero para o leproso. Mas não disse eu quero e ficou longe, não. Quando eu digo para você, Deus te abençoe, abençoado, eu estou dizendo que você tem que ir lá. Jesus foi lá e tocou no cara, Ed. Mas ele não podia pegar lepra. Não! Porque o Senhor da vida, Ele é o Senhor da vida. Não é o Senhor da morte. Aonde Jesus toca, Jesus quer tocar em você hoje. Aonde Jesus toca, a vida flui. A cura acontece. A restauração acontece. A família é restaurada. Os negócios, os sonhos. Sabe, tem gente que pensa em tirar até, eu não posso falar a palavra, mas o Deus, o nosso Deus, é o Deus que nos cura. É Jeová Rafá. E eu quero completar essa palavra, que horas são. Jesus estava certa vez num barco, atravessando o mar da Galileia. Ele tinha acabado de multiplicar pães pela segunda vez. E quando ele estava voltando de barco, ele saiu de um lado do lago para o outro. Ele chamou os discípulos, começou a conversar com os 12 junto com eles, disse, tenham cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos escribas. E os discípulos, eles não conseguiram entender, eles pensaram que Jesus estava reclamando porque eles não tinham levado pão. Só tinha um pedaço de pão para 13 homens adultos. E Jesus disse para eles assim, vocês não estão percebendo? O que eu fiz? Com 5 pedacinhos, com 5 pãezinhos e 2 peixes, eu alimentei uma multidão de mais de 15 mil pessoas, eu fiz isso 2 vezes e sobrou muita comida. Entenda, não é disso que eu estou falando. Vocês precisam se apartar do fermento, da massa ruim, da palavra ruim, da ideia que denigre, da ideia que afasta da fé, do fermento que destrói e que impede o poder de Deus de agir no meio das pessoas. Sabe o que acontece com o fermento? Você pode ler os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. Você pode ler as narrativas depois de Lucas no livro de Atos, de Paulo nas cartas, ou de Pedro, ou de Tiago, tanto faz. Você nunca viu um fariseu ser curado, um escriba ser curado de qualquer tipo de enfermidade. Por quê? Porque o poder de Deus era fraco para curar eles? Porque tinha fermento. Irmão, afasta o fermento. Afasta o fermento da sua vida. O fermento é pecado, às vezes é, mas às vezes não. Mas ainda é fermento. Se for pecado, é destrutivo e mata. Mas seja qual for o fermento. E assim, eu creio em Deus, de que o próprio Espírito Santo está mostrando para você agora, aí na sua mente, né? No seu coração, o que é o fermento que você precisa fazer com ele. Joga ele fora. Último texto. Marcos capítulo 8, 22 e seguinte, diz assim, quando chegaram a Betsaida, ou seja, quando o barco atravessou e eles chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus. Trouxeram quem? Cego. Então trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Jesus toca nesse cego. Por quê? Porque o toque de Jesus traz cura. Então ele pegou o cego pela mão. Jesus tocou no cego, ele pegou pela mão, né? Mas curou ele? Não. Pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Diga, fora do povoado. O que será que tinha naquele povoado? Tinha muito fermento. Jesus não podia fazer um milagre ali. Por quê? Fermento. Ele estava mais fraco? Será que o fermento é a criptonita que impede Jesus? Não. O fermento é a criptonita que impede a fé. E o milagre acontece quando nós... Jesus pega o cego e leva lá para fora, sabe? Deus quer fazer um milagre na sua vida. Deus quer fazer uma cura para a sua vida, mas Ele tem que pegar você e tirar você do meio do fermento. Talvez da coletividade, onde esse fermento está sendo dissimulado ali, distribuído. Ah, meu Deus. O duro quando esse fermento está dentro da igreja. E a pessoa precisa sair de uma igreja e ir na outra. Não faz muito tempo, um casal veio aqui, saiu de uma igreja e veio aqui para receber oração pelo filho, que estava internado na UTI. Recebeu um milagre.
Isso não é para vanglória de ninguém, mas eu estou dizendo que o fermento está dentro das igrejas, dentro das famílias, dentro das células. É muito difícil, não consigo, não posso. Aí Jesus pega o cego pela mão, vem comigo. E o cego é cego, ele vai acompanhar Jesus. E quando chega lá fora, onde não tem fermento, olha só o que diz. Em seguida cuspiu. O que Jesus fez? Calma, eu não vou cuspir no seu olho, ninguém vai fazer isso. Mas imagine as pessoas que estavam em volta, se Jesus cuspisse no olho do cego dentro da cidade. Iam tacar pedra nele, iam apedrejar ele. Que nojento. Então Jesus cuspiu, passou saliva nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: você vê alguma coisa? Versículo 24. Recuperando aos poucos, diga aos poucos, a vista, o homem respondeu: eu vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. O texto, outra versão vai dizer: vejo como árvores. Parecem árvores andando. Sabe, às vezes a gente tem a expectativa da cura. Eu não vou dizer, essa também é a minha realidade, eu tenho a promessa. Mas o fermento, ele atrapalha o processo, e às vezes é um milagre. E Pedro chegou e disse ao paralítico: olha para mim, levanta aí, anda. E o paralítico levantou. Aquilo ali é um milagre. Mas às vezes a cura, ela não é instantânea. A nossa esperança, a nossa expectativa é que a cura seja instantânea, mas às vezes não é. Às vezes ela é processual. O próprio Jesus, quando toca naquele homem, ele vai dizer, ele basta saliva nos olhos do homem, ele toca no homem, pergunta: você está enxergando alguma coisa? E ele disse: eu enxergo mal, não estou enxergando bem, eu estou recuperando aos poucos a vista, porque era um processo, isso se chama cura, diga cura. Versículo 25, Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem, mais uma vez, diga mais uma vez. Essa é a bênção do segundo toque. Jesus não deixa para lá. Sabe, a sua vida é um processo. Jesus gosta dos processos. Ele está tratando, acredita, da cura física, da cura emocional, da sua família, do seu negócio, dos seus sonhos. Ele está tratando da sua célula, do seu ministério. Ele está tratando dessa igreja. Isso é um processo de reconstrução, onde o fermento precisa ser anulado. Então Jesus pôs as mãos sobre os olhos daquele homem mais uma vez, e a sua visão foi, diga comigo, completamente restaurada. Diga de novo: completamente restaurada. E ele passou a ver tudo com nitidez. Eu quero dizer que esse é o seu futuro. A sua visão será completamente restaurada. E você, diga: eu vou ver tudo com nitidez. Eu estou falando do mundo espiritual que está ao seu redor. Porque fisicamente pode parecer que está tudo ruim. Mas quando Jesus abriu os seus olhos, você vai perceber que você é alvo do cuidado, do amor e do carinho do Senhor Jesus. Para terminar, então Jesus se despediu dele e disse: a paz do Senhor Jesus. Não, Jesus não deve ter dito isso, né? Mas ele se despediu dele e falou: valeu, vai na fé, vai para casa. Mas deu uma recomendação, diga uma recomendação. Vamos ler juntos essa recomendação? Não entre ao voltar para casa. Por quê? Aquele povoado era uma fábrica de fermento. Às vezes você tem que sair do lugar onde o fermento está anulando a sua fé. Que não seja dessa igreja, que não haja fermento aqui. Que não seja na sua célula, que não tenha fermento lá. Que sua esposa, que seus filhos, que seu marido não precisem sair de casa, que não haja fermento lá. Mas saia do lugar onde o fermento inibe a fé e venha para o lugar onde a glória de Deus se manifesta, onde o poder de Deus se manifesta, onde o amor do Senhor se manifesta, lugar de cura, de transformação. Diga: eu quero. Vamos tirar o fermento, diz amém. Diga: Jesus vive. Diga: Deus não está morto. Fica de pé comigo em nome do Senhor Jesus.